Varíola, a doença erradicada pela OMS através da vacinação pelo mundo nos anos 80. Ela foi um alvo de epidemias frequentes na Idade Média. A vacina da varíola é baseada na administração da vaccinia, que é um vírus aparentado da varíola. Aproximadamente 30% das pessoas que se contaminam pelo vírus morrem. Mesmo a varíola sendo um vírus erradicado, ainda é necessária a conscientização da varíola para evitar novas epidemias e novos casos. Ela é considerada uma das doenças mais devastadoras da história. O vírus ele pode levar pacientes a óbitos e, nos casos mais simples, pode dar bolhas pelo corpo e cegueira. A contaminação é muito parecida com a contaminação do Covid. Ela ocorre através de contato de objetos ou pessoas infectadas. Hoje em dia, rola boatos da disseminação da varíola, que contém amostras nos Estados Unidos, num laboratório, e um laboratório da Rússia. Mesmo sendo o primeiro vírus erradicado pela sociedade, é considerado um vírus mortal. Tchau e obrigada! Oi, gente! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a gripe espanhola. Foi causada pela mutação do vírus H1N1, que ficou conhecida como vírus influenza. Não sabe ao certo onde ela se originou, mas o que sabemos é que seu registro foi no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. O contágio foi bem rápido, porque os soldados ficavam todos aglomerados em trincheiras com baixa higiene. Todos ficavam confinados no mesmo lugar. Então, com o fim da guerra, os soldados voltaram aos seus países de origem, levando consigo a doença. A gripe espanhola matou em média 50 milhões de pessoas. Como a saúde da época era muito precária, como consequência também da gripe espanhola foi a criação de novos hospitais, ou seja, a saúde pública ganhou maior importância. Assim como para a Covid, a principal medida para evitar a expansão do vírus foi o isolamento social. A saúde da época não aguentou tantas pessoas doentes. A morte em massa gerou faltas de leitos nos hospitais. Os sintomas eram muito semelhantes à Covid-19. A epidemia de tifo durou entre 1918 a 1922. Deixou aproximadamente 3 milhões de mortos. Mas o que é tifo? Causada pela bactéria Rickettsia prowazekii, essa bactéria se aloja nas células intestinais do piolho humano, e aí, quando o piolho defeca, entra em contato com o organismo a partir de feridas. Tadã, você tem tifo. Contexto histórico. A Europa destruída após a Primeira Guerra Mundial, aglomerações humanas e baixa higiene. Isso criou o ambiente perfeito para uma grande epidemia de tifo. Tifo é uma doença altamente contagiosa. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que o tifo foi comumente associado a judeus. Diversas propagandas antissemitas foram publicadas. Eles diziam até que eram os judeus que trouxeram o tifo para a Alemanha. Tratamento. Em 1909, Charles Nicoll identificou o piolho como o vetor. A vacina contra tifo só costuma ser usada durante surtos e o tratamento costuma ser com antibióticos. Você conhece a bactéria Bacillus decocti? É a bactéria que causa a tuberculose. Seus principais sintomas são dores no peito, tosse, seja crônica ou com sangue, febre, entre outros, mas também é comum excesso de catarro. O nome da bactéria dá-se graças ao infectologista Robert Koch, que em 1882 descobriu a bactéria. A tuberculose é uma das doenças mais antigas da humanidade. Evidências dessa enfermidade já foram encontradas em ossos humanos na Alemanha, e datam-se pelo menos a 8.000 anos antes de Cristo. Culturas da época acreditavam que essa doença era vista como castigo, por não ter uma causa aparente. Foi Hipócrates quem desmentiu a história do castigo. Ele tinha percebido que a doença era algo natural e a nominou de tísica. Antes do Covid chegar, a tuberculose era a doença infecciosa que mais matava adultos no mundo. A tuberculose já foi conhecida como peste branca e hoje seus tratamentos são feitos a partir de antibióticos. Cientistas acreditam que o HIV tenha se originado a partir do vírus da imunodeficiência símia, SIV. A caça e domesticação de um chimpanzé típico da África Ocidental teria favorecido a transmissão e a adaptação daquele micro-organismo no ser humano ainda no século XIX. Os primeiros casos da doença que causava pneumonia e um tipo de câncer de pele, sarcoma de Kaposi, foram registrados na África Central, no Haiti e nos Estados Unidos nos anos de 1970.
No Brasil, o primeiro caso foi registrado em 1980, mas confirmado apenas 2 anos mais tarde, quando a AIDS foi reconhecida. Por algum tempo, foi chamada de doença do 5H, porque afetava homossexuais, hemofílicos, haitianos, usuários de heroína injetável e profissionais do sexo, hawkers em inglês. Os infectados morriam em pouco tempo. Não demorou para que a condição fosse referida na imprensa como câncer gay ou praga gay. O tratamento é feito por meio do uso de antivirais contra o HIV, que surgiram na década de 1980 para impedir a multiplicação do vírus no organismo. Gripe mexicana ou gripe suína. Não importa como a chame, H1N1 é uma infecção respiratória, causada por uma cepa de influenza, que originalmente veio dos porcos. Aí que vem o suína. A gripe suína foi primeiramente reconhecida na pandemia de 1919, e até os dias de hoje ela circula com a gripe sazonal. Ela é espalhada por gotículas respiratórias no ar. Fato curioso: durante a pandemia do coronavírus, H1N1 foi propagada bem menos devido ao uso de máscaras. Os sintomas incluem febre, tosse, dor de garganta, calafrios e dores no corpo. E o Brasil fez história no combate da pandemia do H1N1. Em março de 2009, autoridades mexicanas identificaram um surto de H1N1. A OMS até classificou essa epidemia como emergência de saúde pública de âmbito internacional. As primeiras vacinas foram desenvolvidas no segundo semestre de 2009. O presidente da época investiu muito em saúde e fez com que o Brasil pudesse sobreviver à pandemia.